Bom dia, sábado dia 30 de setembro de 2023. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Capítulo 9, versículos de 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Essa passagem que você ouviu é dos Evangelhos do Novo Testamento da Bíblia. Ela descreve o momento em que Jesus fala aos seus discípulos sobre o que o espera no futuro. Jesus estava prevendo sua própria prisão e crucificação, e ele queria que seus discípulos entendessem a gravidade do que estava para acontecer. No entanto, os discípulos estavam confusos e não conseguiam compreender completamente o significado das palavras de Jesus. Isso pode ser interpretado como uma demonstração da humanidade deles, já que era difícil para eles conceber a ideia de seu mestre sendo entregue às autoridades. Além disso, os discípulos também estavam com medo de perguntar a Jesus mais detalhes sobre o assunto. Isso pode ser entendido como um reflexo da incerteza e do temor que eles sentiam diante do que Jesus estava predizendo. Essa passagem é importante dentro do contexto cristão, pois marca um momento crucial na narrativa da vida de Jesus, antecedendo sua crucificação e ressurreição. Ela também mostra a luta dos discípulos para compreender e aceitar o plano divino que estava se desdobrando. Conforme narrado nos Evangelhos do Novo Testamento da Bíblia. Vamos explorar um pouco mais sobre esse contexto? Este trecho retrata um momento em que Jesus começa a falar explicitamente sobre o que estava para acontecer com ele. Ele faz uma previsão sobre sua prisão e entrega nas mãos das autoridades. Essa previsão é uma referência à sua futura crucificação. Reação dos discípulos. No entanto, os discípulos de Jesus, embora estivessem admirados com os feitos ensinamentos de seu mestre, não conseguiam compreender completamente o significado das palavras dele. A ideia de Jesus sendo entregue para sofrer e morrer era difícil de aceitar para eles, pois provavelmente imaginavam um futuro glorioso para o seu líder. Além disso, os discípulos estavam com medo de perguntar a Jesus mais detalhes sobre o assunto. Isso pode ser interpretado como um sinal de que eles estavam abalados e confusos com essa revelação. Significado teológico. Essa previsão de Jesus é fundamental para a teologia cristã, pois ela aponta para o sacrifício redentor que ele estava prestes a fazer pela humanidade. Segundo a crença cristã, a morte de Jesus na cruz foi um ato de amor e expiação, que oferece a possibilidade de perdão e reconciliação entre Deus e a humanidade. Conclusão. Essa passagem marca um ponto de virada crucial na narrativa da vida de Jesus e é um momento de grande significado teológico para os cristãos. Ela também destaca a humanidade e a dificuldade dos discípulos em compreender completamente o plano divino que estava se desdobrando. Gostou do Evangelho de hoje? Então se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo e ficar por dentro de tudo que estamos preparando com muito amor. Este amor em Deus que nos uniu. Não esquece de curtir e compartilhar este vídeo, para que mais pessoas aproximem-se de Deus. Deus abençoe você e sua família. Até amanhã!